O rei está nu. Acusa uma criança no meio da multidão que finge não ver a verdade. O rei está nu. Como na parábola do escritor dinamarquês Hans Christian Andersen, a roupa nova do imperador, mesmo que alguns ainda insistam em não admitir, há um momento em que a verdade fica escancarada aos olhos de todos. E então, o gesto de negar o óbvio torna-se uma caricatura grotesca. O caso do Porto Santana já estaria encerrado há muito tempo se a seguradora tivesse reconhecido o relatório que ela mesma encomendou a Crawford, a maior empresa reguladora de sinistros do mundo. Mas, ao contrário, a seguradora preferiu negar o óbvio e passou a regimentar um verdadeiro exército de trapalhões. A partir daí, como se sabe, o teatro proporcionado pela seguradora e suas assistentes foi do absurdo ao ridículo. Sorrateiramente, escondeu o relatório da Crawford porque ele não só reconhecia, como orientava o pagamento total do seguro. Na calada da noite, contratou a reguladora portuguesa WON para fazer o serviço sujo de construir um outro relatório que negava o primeiro. Serviram-se de elementos falseados para sustentar argumentos insustentáveis. Uma pequena pilha que, como em um passe de mágica, cresceu. Mas, tão frágeis seus argumentos, desmancharam um a um. Nesse desfile trapalhão, a seguradora envolveu o perito judicial a ponto de ele se negar a analisar as reveladoras imagens da câmera de segurança. Para justificar sua recusa, o perito afirmou que as imagens seriam muito escuras. Pois vamos jogar luz sobre essas imagens e acabar de vez com quaisquer dúvidas. A Fundação Copetec e o IPT, os maiores centros de pesquisa técnica aplicada da América Latina, provaram que as imagens eram sim suficientes para analisar a dinâmica do acidente. O resultado é absolutamente esclarecedor. O acidente começou muito longe, no extremo oposto da pilha inflada pela seguradora. Esta é a imagem da câmera de segurança momentos antes do acidente. Ao fundo, no lado oposto ao da pilha, podemos ver a luz de um poste. A partir destas imagens, a Copetec utilizou pontos de referência que demonstram a sequência de movimentos do acidente. Este é o momento do acidente. Ele começa no lado oeste do porto, onde está o poste de luz que cai e se apaga. E só então começará a fluir o solo do lado leste do porto, onde estava a câmera de segurança. Veja na repetição, com a imagem acelerada, como é possível ver que o navio se levanta primeiro no lado oeste, enquanto o pier flutuante é empurrado em direção à margem no lado leste. Como também se vê, as luzes se apagam de oeste para leste. Ao analisar as imagens, não há dúvida. O movimento começou no lado oposto ao da pilha, que se diz ter sido a causadora do acidente. O relatório da Copetec não ficou restrito à análise das imagens da câmera de segurança. Os peritos reproduziram em computação gráfica todo o ambiente do porto e fizeram uma maquete. Se alguém ainda teima em não ver, vamos desenhar. Essa maquete produzida pela Copetec é fundamental para que possamos entender o que aconteceu com Porto Santana. Aqui podemos visualizar perfeitamente como se deu a dinâmica do acidente. Quem explica é o professor Dr. Fernando Schneid, um dos maiores especialistas geotécnicos do Brasil. Esta maquete representa o layout do Porto de Santana e foi desenvolvida para permitir uma visualização de todos os equipamentos em operação no porto previamente à ruptura ocorrida em março de 2013. Isto é possível porque foi desenvolvida a partir de um método analítico que combina as informações de relevo provenientes da topografia e da batimetria, que são depois correlacionadas a imagens digitalizadas da câmara de segurança e de outras fotos existentes na área.
Nós temos a foz do Rio Amazonas, o pier flutuante e, transversal a ele, a correia transportadora que leva ao pátio de estocagem de minérios, onde estão todos os equipamentos operacionais. Nós devemos começar localizando um elemento importante, que é uma falésia existente da formação Barreiras, que divide a parte alta do porto da parte baixa junto às margens do rio. A parte alta é onde a formação Barreiras emerge à superfície, sendo essa formação uma formação antiga, do terciário, composta de material cimentado, resistente, de ótima capacidade de suporte. Na parte baixa dessa falésia, a formação Barreiras mergulha abaixo da calha do rio. Nessa área, portanto, não pode haver acúmulo de minérios como uma pressuposição de operação dessa área. Notem-se que as condições de operação são condicionadas justamente pelas condições deste ambiente físico, determinado pelas suas características geológicas e geotécnicas. A partir desse método analítico, nós conseguimos localizar a pilha com precisão e determinar as suas dimensões. A pilha apresenta um diâmetro um pouco inferior a 40 metros e uma altura promédia ligeiramente inferior a 10 metros. E pela localização e dimensões da pilha, ela nos permite tecer 3 considerações importantes que são pertinentes à análise desse problema. A primeira consideração: nós verificamos que a pilha, na sua integridade, está localizada sobre a formação Barreiras de solo muito resistente, em conformidade com as premissas de operação da área portuária. Primeiro aspecto. Segundo aspecto, a pilha tem uma dimensão, um diâmetro em torno de 40 metros de largura. É relativamente pequeno frente à área de abrangência da superfície de ruptura, que excede a 400 metros. Esta é a segunda observação. E terceira e última, nas imagens da câmara de segurança posicionada neste local, nós podemos observar que o primeiro ponto afetado pela ruptura é o poste de iluminação gerado na margem oeste. A ruptura inicia neste local e retrocede em direção às margens. Somente então ela se desloca de oeste para o lado leste, em direção à pilha. Finalizado o processo de ruptura, o solo rompe como um fluido viscoso e se desloca em direção à calha do rio Amazonas. O que permanece é uma cicatriz. Importante observar que a pilha da Umnanjem permanece intocada. Nós podemos concluir que a pilha, por suas características e posicionamento, não contribui com a ruptura ou com o acidente observado no Porto de Santana em 2013. Depois de ver seus argumentos serem triturados pelos maiores especialistas geotécnicos do Brasil e do mundo, a seguradora contratou a empresa canadense de perícia forense Giffen Kurt para tentar salvar sua pilha de mentiras. O relatório dos canadenses repete os mesmos erros, dando de barato que foi a pilha de minério a causadora do acidente e recusando a análise das imagens da câmera de segurança. Os argumentos da Giffen Kurt não passam de um embrulho. The International Board of Geotechnical Experts have now had the occasion to study the Giffen-Kurth report in detail, where we point out the inconsistencies and inaccuracies in that report. We have conclusions which are very contradictory to very many of the conclusions in the Giffen-Kurth report. For instance, the analysis by Giffen-Kurth are performed in a way which are not sufficient to document how this failure occurred. They are making statements, very generalized, that are undocumented and no details. After a detailed study of the Giffen-Kurth report, we find nothing in that report which changes our or my view that we are dealing with a flow slide. This flow slide was triggered by a local failure at the front, at the toe of the riverbank, and was totally independent of any stockpile that may have existed at the back scarp.
Giffinkerth have grossly exaggerated the effects of any stockpile by considering a much greater encroachment than actually occurred, if that encroachment actually existed at all. And by doing so, they've managed to show that a block failure could have occurred. This is completely different to what we know occurred in terms of a flow slide. There is a systematic manipulation of information and analysis in the report that is, whether willfully or not, but certainly misleads the reader to thinking that the cause of the failure was the presence of this alleged stockpile, when in reality the failure occurred for completely different reasons. It developed and it was significant for different reasons. My impression, there are many incomplete information and many attempts to propagate disinformation among the people studying this very difficult and important problem. O caso do Porto Santana tornou-se emblemático e os principais centros de pesquisa brasileiros continuam a estudá-lo com a mais absoluta seriedade. Nessa profundidade já foi identificada uma elevada porosidade e já foi sugerida aqui uma certa metaestabilidade potencial do material. Através de retroanálises, também se documenta que não foi aplicada nenhuma carga ali. Conforme se argumenta, teria acontecido uma ruptura local ali e não uma ruptura que teria envolvido toda a massa, que nem a gente viu em todas as fotos, seja de terra, seja de satélite, que a gente mostrou para vocês. A conclusão é que realmente este local, a Foz do Amazonas, ele apresenta materiais que têm um comportamento metaestável. A ruptura comprova, ela é retroprogressiva e ela se desenvolve por uma área de 350 metros. Essas ações combinadas explicam esse fenômeno, não há outra explicação.